Boa noite, bem-vindo ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. O vídeo vai ser uma plaquinha de MDF. Essa plaquinha eu comprei em loja de material para artesanato. É uma plaquinha de porta para quarto de criança, de bebê. Essa plaquinha vai ter o nome da criança, que no caso é Ayla. Essas letras em MDF também você compra em casa de artesanato. Essas letras têm aproximadamente 8 centímetros de tamanho. Vou começar pintando as minhas letrinhas. Vou começar pela letra Y. No caso dessa plaquinha, as letras vão ser coloridas, cada uma de uma cor. Vou usar tinta PVA, todas as tintas que eu uso são da Gliart. Tô usando o azul turquesa. Vou usar um pincelzinho de cerdas macia, os pincéis que eu uso são da Castelo. Já coloquei a tinta aqui no pratinho para ficar mais fácil e vou começar a pintar a minha letra. Vou pintar com o pincel, que é mais fácil. Minha letra eu não vou me preocupar em pintar o fundo, porque ela vai ser colada na plaquinha. Se é a primeira vez que tá aqui no canal, não é inscrito, aproveita, já se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo toda semana. Deixa o seu joinha também pro vídeo, que é super importante. Terminei de pintar a minha letra Y, eu passei uma demão da tinta, secou, eu lixei, tá? É sempre bom você lixar para a peça ter um acabamento bonito. E passei mais 2 demãos do azul turquesa. Aproveitei também, já pintei todas as outras letras da mesma forma. O L eu pintei de roxinho, como eu falei, eu não vou pintar atrás. Eu usei a cor lilás intenso, que é um roxo, puxa para um roxinho claro, bem bonito. E as letras A eu pintei de rosa, usei o rosa escuro. Agora eu vou começar a pintar a minha plaquinha. Vou começar pela parte de trás, o fundo. Eu gosto de passar na plaquinha o selante acrílico. Esse selante ele é à base de água e ele serve para dar uma proteção no MDF. Eu passo uma demão do selante, espero secar, passo com um pincel e depois eu venho com a lixa e já lixo o meu MDF. Se você não tiver o selante acrílico, não conseguir encontrar na sua cidade, você pode substituir pela goma laca incolor, que também dá certo. Em plaquinhas que ficam na parede, pode pegar umidade, eu sempre gosto de preparar o MDF com selante, mas é questão de gosto. Depois que eu passei o selante, lixei, agora eu vou começar a pintar. Vou usar o gel envelhecedor na cor tabaco, que puxa para um marrom escuro. Vou precisar de um pedacinho de espuma, de buchinha, essa é a de cozinha que eu corto para ficar mais fácil para usar. Vou pegar um pouquinho desse meu gel aqui no pratinho, venho direto na minha plaquinha e vou passando essa buchinha, tá? Não tem segredo, é só espalhar bem esse gel em toda a plaquinha. A única coisa, quando você estiver pintando, estica o gel, a tinta até o final da plaquinha, tá? Para ela não ficar muito marcada aqui no meio. Eu passei uma demão e ficou claro, eu quero mais escuro, então vou repetir o processo igualzinho. Passando a segunda demão, ele já vai ficar um pouquinho mais escuro. E ele vai ficando meio manchadinho mesmo, porque a nossa buchinha está seca. E vai dando um efeito bem legal. Eu gosto desse efeito, que parece uma madeira envelhecida. Se você não gostar desse efeito, pode dar uma umedecida na esponjinha para ela espalhar melhor o gel. Mas eu vou com ela seca mesmo, que eu prefiro. Eu gosto desse efeito. Terminei de passar o gel, a segunda demão, já secou. Se você não tiver o gel, pode substituir por um betume ou uma tinta marrom ou outra cor de gel envelhecedor que você tiver. Agora vou começar a pintar a parte da frente da plaquinha. Vou usar a tinta PVA na cor branca. Vou pintar com o rolinho, que é mais fácil, mais rápido. Vou passar também de 2 a 3 demãos dessa tinta branca. Terminei de passar a tinta. Aqui na beirada da plaquinha, se você reparar, só tá com uma demão da tinta branca. Eu não vou me preocupar em pintar essas beiradas, porque depois vai colar a moldura e não vai aparecer. Então, pintei certinho o centro da plaquinha.
Aproveitando que eu tô mexendo com a tinta branca, eu vou fazer umas bolinhas, um poá aqui na letra Y. Peguei um cabo de um pincel, esse daqui é o número 10. Se você quiser bolinhas menores, só pegar um pincel mais fino. Sempre molho o cabo do pincel aqui na tinta e venho na peça para fazer as bolinhas, o poá. Não faço muito perto uma da outra, deixo uma distância para não ficar muito grudadinha. Vou fazer esse poá no Y inteiro, só aqui na parte da frente, nas laterais não. Terminei de fazer o poá, já deixei secar. Se você quiser acelerar a secagem com soprador ou secador, pode. Agora eu vou trabalhar na letra A. Vou pegar um pincelzinho de cabo amarelo, cerdas dura. Vou fazer uma pátina com a tinta branca. Pego um pouquinho da tinta branca no pincel, venho num pratinho, trabalho bem essa tinta. O pincel tem que ficar com pouca tinta. Para fazer a pátina, sempre trabalha com a mão bem leve, nunca para no meio do caminho para não ficar uma marca feia no seu trabalho. Vou fazer esse processo nas duas letras A e também nas laterais. Eu também puxo uma pátina. Na letra L, eu também vou fazer essa pátina no tom branco. Mas junto com essa pátina, eu vou fazer um outro detalhezinho para ficar um pouco diferente. Eu vou usar esponjinha crespa. Você compra essa esponjinha crespa em loja de artesanato ou até em mercado tem. Pego um pouquinho da tinta branca e venho aqui na letra, ó, e vou dando batidinhas com a mão bem leve. Ela fica um trabalhinho bem delicado e legal. No Y eu não ia fazer a pátina branca, mas resolvi fazer também. Vou fazer em cima do poá, não tem problema, fica legal para combinar com todas as letras, para elas ficarem todas iguais. Olha que bonitinho que ficou com a pátina, deu um detalhezinho a mais. Agora vou voltar na plaquinha, vou usar tinta rosa escuro. Pincelzinho redondo. Para fazer esse efeito aquarelado tem que ser pincel redondo, cerdas macia. Vou precisar de água, molho bem esse pincel na água, venho com ele bem molhado e vou passar aqui na minha plaquinha. Pode passar até um pouquinho mais de água, não vai estragar a peça porque é bem pouquinha água. Agora eu venho na tinta rosa, vou pegar um pinguinho dessa tinta rosa, é bem pouquinho, quase nada. Venho na plaquinha e vou fazendo um movimento circular e trazendo essa tinta pro resto da plaquinha. Percebeu que o pincel tá ficando seco, sempre molha na água. E vem sempre fazendo esse movimento circular e trazendo a tinta pra plaquinha. Aqui você vai deixar na tonalidade que você preferir. Quer mais escuro, deixa um pouco mais de tinta. Quer clarear mais, vai colocando água. E sempre movimento circular, para ficar o efeito do aquarelado. Vou fazer esse processo na plaquinha inteira. Lembrando que lista de material, onde vocês encontram os produtos que eu uso, sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Terminei de fazer o meu aquarelado, cheguei na tonalidade que eu quero, deixei secar natural, mas se você quiser pode acelerar no soprador ou secador, mas deixando o vento bem longe, porque como tem água, para essa água não abrir e espalhar na peça. Com a tinta seca, agora eu vou fazer um chuvisco. Vou precisar de escovinha de dente velho, que eu deixo só para artesanato, umedeço essa escovinha, tiro o excesso da água, venho na minha tinta rosa escuro e vou fazer o meu chuvisco, a minha chuvinha americana. Vai ser uma chuvinha bem delicada, tá? Não vou fazer ela muito carregada. Terminando de fazer a chuvinha americana no tom rosa, vou fazer o mesmo processo. Lavo a minha escovinha, tiro essa tinta rosa, pego um pouquinho agora do azul turquesa e vou fazer a chuvinha também nessa tonalidade, para combinar com as letrinhas que a gente pintou colorida.
Fica bem sutil, bem delicado. Acho que no vídeo nem vai aparecer muito a diferença das cores, mas de perto fica um efeito bem legal. Terminei de fazer a minha chuvinha, olha que legal que tá ficando a nossa plaquinha. Agora eu vou começar a pintar a minha moldura. Vou pintar toda a moldura num tom de rosa claro. Todas as tintas são PVA fosca. Vou pintar com um rolinho, que é mais fácil, mais rápido, mas se você preferir o pincel também não tem problema. Agora aqui é pintar toda a moldura. Vou pintar somente um dos lados, porque o outro vai ser colado lá na plaquinha e não vai nem aparecer. Terminei de passar 2 demãos da minha tinta rosa, já secou, agora vamos para o efeito que eu quero. Vou usar rosa escuro, pincelzinho de cerdas macia. Esse pincel ele tem que estar bem úmido, tá? Molha na água e vem com ele bem úmido para tinta. A tinta tem que estar bem molinha agora, a tinta tem que ficar bem umedecida. Agora eu venho com essa tinta bem mole e vou passar com o pincel aqui na minha moldura. Não precisa se preocupar em esticar bem a tinta, eu só vou passar a tinta cobrindo todo esse rosa claro. Vou fazer por partes. Terminei de passar em uma lateral, venho com um pedacinho de saquinho plástico e vou amassar esse saquinho bem. Quanto mais amassar, mais legal fica o efeito. E agora eu venho dando, ó, batidinhas com esse saquinho aqui na minha madeira, como se fosse um carimbo. Vou dando bastante batidinhas e o efeito vai surgir. Olha que legal. Vou fazer esse processo na lateral toda aqui da minha moldura. Sempre passo a tinta tampando todo o fundo da minha placa, da minha moldura. E depois eu venho com o saquinho plástico para dar o efeito. Se o saquinho plástico sujou bastante, você vai trocando o lado, tá? Sempre procura o saquinho plástico, o lado que esteja mais limpo, para o efeito ficar mais legal. Se sujou muito o saquinho, troca e pega outro. Terminei de fazer o nosso efeito na moldura toda. Já aproveitei a tinta rosa escura e pintei essas beiradinhas aqui da moldura com um rolinho. Agora, com um pincelzinho pituá, um pouquinho de tinta branca, tiro o excesso dessa tinta branca aqui no papel. Eu vou fazer uma pátina aqui na lateral para ficar um pouquinho esfumaçadinho de branco. Tô fazendo com o pincel pituá, porque como a plaquinha ela tem essa beiradinha meio arredondada, eu acho mais fácil, mas pode fazer com um pincelzinho chato também que dá certo. Vou fazer essa pátina, esse esfumaçadinho branco em todas as laterais aqui da minha moldura, tanto na parte de dentro como na parte de fora. Terminei de fazer o esfumaçadinho branco. Agora eu vou começar o acabamento aqui na parte de cima da moldura. Vou fazer um sombreado. Vou precisar de um pincel chanfrado, tô usando esse número 16. Vou molhar, hidratar o meu pincel bem na água, tiro o excesso da água, venho num pedacinho de pano, vou tirar um pouquinho também do excesso da água. Venho com a tinta rosa escuro, pego nessa parte onde o pincel é mais pontudo e venho na peça fazendo o sombreado. Vou fazer esse sombreado contornando a minha moldura toda, tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo. Sombreado é treino. Se você tem medo, não consegue fazer, pega uma peça velha e vai treinando. Tenho certeza que vai dar certo. Eu sempre gosto também de passar um pouquinho da água aqui no meu MDF antes de vir com a tinta. Ele dá uma umedecida e o pincel desliza mais fácil. Venho fazendo o sombreado em todos os meus cantinhos da peça, lembrando que eu gosto de fazer essa primeira demão do sombreado, seco e venho com uma segunda demão. Eu acho que o sombreado fica mais bonito. Terminei de fazer o sombreado, já secou, olha como o acabamento fica bem bonito, dá um realce para a pintura.
Agora eu vou passar já o verniz geral. Vou passar tanto na minha plaquinha, moldura, nas letras, para já ir finalizando a peça. Vou passar com o rolinho, que eu acho mais prático. Passo uma demão, espero secar uns 15, 20 minutos. Esse verniz seca rápido e venho com uma segunda demão. Nas letrinhas é mais fácil passar com um pincel, então tô usando um pincel de cerdas macia. Com o meu verniz seco, agora eu vou fazer um trabalhinho aqui no meio da minha plaquinha. Eu vou fazer um detalhe de borboletas. Vou usar esse stencil de borboleta que eu tenho, pode ser qualquer stencil que você tiver. Vou usar tinta PVA metálica na cor coral, que puxa para um tom de rosa bem bonito, vai combinar com a nossa plaquinha. Só que nessa tinta eu vou colocar o espessante da glitter, para deixar essa tinta como se fosse uma massinha. Então, pego um pratinho, coloco uma quantia de tinta e venho com o espessante e dou 3, 4 gotinhas. É bem pouquinha gotinhas do espessante. E venho com um palito, uma espátula e vou mexer essa tinta para misturar o espessante. Ela já vai formando a massinha. Olha que legal! E não modifica a cor da tinta. Vou posicionar o meu stencil aqui na minha plaquinha. Vou usar fita crepe para tampar algumas borboletas, porque eu não vou usar todas as borboletas. Eu vou usar borboleta sozinha. Para não correr o risco de sujar, eu tampo com a fita crepe. Venho com uma espátula e vou pegar aquela minha tinta que virou a massinha e vou passar na borboleta que eu quero. Ela vai ficar como se fosse uma massa corrida, vai ficar com um relevo, fica bem legal. Olha que linda. Vou fazer essas borboletas na minha plaquinha toda, só que de forma aleatória. Vou fazer uma longe da outra. Sempre faço o mesmo processo. Posiciono o stencil, seguro firme e venho com a minha massinha, com a minha tinta, com o espessante e passo na borboleta. Só cuidado quando você estiver fazendo esse processo para não colocar o stencil em cima da borboleta que tá molhada, para não borrar. Como a gente já passou o verniz, ó, se sujar um pouquinho é só vir com o pano úmido e limpar. Agora já vou começar a decorar a minha letra L. Vou usar um pedacinho de rendinha na cor lilás, essa rendinha aquela bem fininha. Vou colar essa rendinha aqui na lateral da minha letra. Vou usar a cola de silicone, que eu prefiro para colar a rendinha. Vou passar um pouquinho da cola aqui nessa lateral do L. Não precisa exagerar na cola. Venho com a minha rendinha, posiciono certinho aqui na lateral do L. E para dar um acabamento nessa rendinha, eu vou pegar uma pérolazinha, aquelas que vem de cartela, e vou colar aqui no final da rendinha para dar um acabamento bem bonitinho na nossa peça, bem delicado. Vou aproveitar, vou passar um pouquinho da cola de silicone aqui nas pontinhas da minha letra e vou colar uma pérolazinha separada em cada pontinha, para dar um charme a mais e um acabamento que eu acho que vai ficar bem legal. Olha que gracinha que ficou o nosso L. Enquanto isso, a nossa plaquinha terminou de secar, já fiz todas as borboletas. Para finalização dessa peça, eu vou passar mais uma camada de verniz, tá? Para dar uma proteção nas borboletinhas. Então, venho com o rolinho novamente e passo mais uma demão de verniz. Deixo secar e agora vamos para montagem da plaquinha. Vou começar colando essa moldura que a gente pintou de rosa já aqui na base da plaquinha. Vou usar cola para artesanato, cola branca. E também um pouquinho da cola Bond, que é a cola instantânea. Pego a minha cola branca, passo em toda a minha moldura. Eu gosto de vir com a ajuda de um pincel e espalhar bem essa cola. Venho com a cola Bond, dou alguns pinguinhos aleatórios aqui na minha plaquinha, só para reforçar a colagem e colar mais rápido. Vou posicionar certinho aqui na base,
Vejo se os cantinhos encaixou bem. Agora a nossa plaquinha já está colada, vamos para decoração. Vou fazer uma decoração aqui nessa parte de dentro da plaquinha. Vou usar essas tirinhas de strass, ela é uma pérolazinha e um strass, uma pérola e um strass. Eu recortei essas tiras dessa manta de strass. Essas mantas é lá da loja Desimantas. Deixo o telefone passando aqui embaixo para quem tiver interesse. Eu recortei com a tesoura uma tirinha. Vou usar para colar a cola de silicone, vou passando aqui, ó, bem nessa beiradinha aqui da placa. Passa bastante cola, mas não ao ponto da cola vazar para fora e ficar um acabamento feio. Venho com a minha tirinha de strass e vou colar contornando toda essa parte de dentro. Terminei de colar os strass aqui na parte de dentro e resolvi colar aqui na lateral de fora também para dar um acabamento mais bonitinho. Eu achei que ficou mais delicado e super combinou com a peça. Agora eu vou fazer a alcinha para pendurar a minha placa. Tô usando fita de gorgurão no tom rosa. Você pode usar também fita de cetim. Eu cortei 3 fitinhas do mesmo tamanho, aproximadamente 20 centímetros. Recortei também 3 plaquinhas de mais ou menos 4 centímetros e 2 de largura de EVA. E vou começar a colar aqui nas 3 pontas da minha plaquinha. Vou pegar essa fita de gorgurão, vou dobrar no meio certinho para achar o meio da fita. Venho com cola quente, que é mais fácil para colar. Se você não tiver, pode ser a cola de silicone. Vou colar as 2 pontinhas da fita aqui, aperto bem para ela fixar. Faço esse processo nas outras 2 pontas aqui da placa. Terminando de colar as fitinhas de cetim, eu peguei as minhas plaquinhas de EVA e colei aqui nas pontas da fita com a cola quente também, para ajudar a fixar melhor essa fita e dar um acabamento bonitinho aqui atrás da placa. Agora vamos decorar a parte da frente. Peguei a fita gorgurão, fiz um lacinho bem simples, aquele lacinho estilo laço de cardaço de tênis, e fiz um lacinho um pouco menor com a rendinha branca. Cortei uma outra tirinha de fita de gorgurão de mais ou menos 4 centímetros. E agora, com a cola quente, eu vou colar esses lacinhos aqui na ponta da nossa fita, para dar um charme e um acabamento. Vou colar o lacinho rosa, colo em cima do lacinho rosa o meu lacinho de rendinha branca, tudo com cola quente. E para acabamento e fixar esse lacinho, eu vou colar aquela tirinha de 4 centímetros que eu cortei da fita de gorgurão, para dar um acabamento. Colo com a cola quente as pontinhas da fita, aperto bem para ficar bem fixo, bem preso aqui no meu lacinho. Fiz esse mesmo processo nas outras 2 fitas. A diferença é que no meio eu quis fazer um laço maior, então eu usei uma fita de cetim no tom rosa, para dar uma diferenciada. E fiz o mesmo lacinho de rendinha branca. Agora, para dar um acabamento nesses lacinhos, eu vou colar florzinhas de papel no tom rosa. Essas florzinhas são lá da Tata Artes. Quem quiser comprar, eu deixo o telefone passando aqui embaixo. Essas florzinhas são muito fofas e cheirosas. Para dar um detalhezinho, eu vou passar com um pincelzinho um pouquinho de tinta branca, bem pouquinha tinta, para fazer uma pátina branca e combinar com a peça. Vou fazer nas 3 rosinhas. E agora, com a cola quente, eu vou colar a florzinha menor nos laços da ponta e a florzinha maior eu vou colar no laço do meio. Agora eu já vou colar as minhas letras, vou usar cola branca. Eu sempre gosto de ver certinho o meio da placa, centralizo as minhas letrinhas, meço certinho o espaço entre uma letra e outra e o espaço que vai sobrar em cima e embaixo para ficar certinho, para ficar um acabamento legal. Com as letrinhas coladas, agora eu vou decorar as letras A. Resolvi fazer um lacinho, um mini lacinho de rendinha branca. Vou colar aqui na ponta do A e junto vou colar algumas mini florzinhas no tom rosa.
para fechar esse lacinho, e também na parte de baixo do meu A, sentido oposto, eu também vou colar algumas florzinhas para ficar bem delicadinho. Vou colar uma florzinha no tom rosa, um pouquinho maior aqui em cima, e essa mini florzinha rosinha eu vou colar aqui nessa perninha do A, onde fica meio caidinho, que vai ficar legal, mas a decoração cada um faz ao seu gosto. Vou fazer o mesmo processo aqui no outro A, só que eu inverti. O lacinho vai ficar embaixo e a florzinha maior em cima. Nossa placa finalizada, olha os lacinhos como ficaram bem charmosos para pendurar na parede ou na porta. As nossas letrinhas também ficaram bem fofas, terminei de colar as florzinhas. Aqui na letra Y eu não ia colar nada, mas resolvi colar essa mini borboleta, que eu achei que ficou um charme. A decoração cada um faz ao seu gosto. Aqui em cima eu colei uma outra borboleta um pouquinho maior, que eu achei que combinou com a placa, ficou bem fofa. Espero que vocês tenham gostado da placa, das dicas. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Essa placa é bem legal para decoração de quarto ou de porta de maternidade, também fica bem legal. Não esquece de deixar o joinha se você gostou do vídeo, assim você ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo como que fica a plaquinha pendurada para vocês terem uma noção. A nossa plaquinha pendurada aqui na parede. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo. Fui!